Olá, bom dia, muito bom dia. Acordamos, né? Estamos de pé. Deus nos agraciou por mais um dia, por mais um amanhecer. Glória a Deus por isso, amém? Já agradeceu a Deus hoje por mais um dia, por mais um amanhecer? Se não agradeceu, agradeça, né? Todos os dias ao acordarmos é motivo de gratidão a Deus pelo dom da vida, amém? Bom dia, você que está chegando novo aqui nesse canal, me chamo Andréia. E todas as manhãs compartilho aqui o meu devocional diário, a minha busca por Deus, lendo a palavra do Senhor, orando, sendo grata a Deus por tudo. Amém? Você é muito bem-vindo a ficar aqui nesse canal. Já se inscreve nesse canal, deixa teu like para todas as manhãs participar desse devocional diário, né? A busca por Deus. Amém? E ativa os sininhos das notificações, né? Pois assim que sair o vídeo, você já vai estar aí apto a ouvir a palavra do Senhor. Amém? E nessa manhã eu te convido a pegar a tua Bíblia e abrir no livro de Mateus, o capítulo 15 de Mateus, que vai ter uma passagem que vai falar sobre a multiplicação dos pães. E hoje será a palavra para a nossa meditação na manhã de hoje, né? Mateus, capítulo 15. Já abriu sua Bíblia aí? Você que tem uma Bíblia, amém, glória a Deus, né? E você que não tem, compre a sua, em nome de Jesus, pois somos filhos de Deus e precisamos ter conosco a palavra do Senhor. E não só ter conosco a Bíblia, mas também fazer uso dela, conhecer a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor, pois somos filhos de Deus e precisamos ter conhecimento da palavra do Senhor. Amém? Então, esse canal aqui é para isso, para a gente ser íntimo de Deus, meditar na palavra do Senhor, pois a palavra do Senhor vai dizer: buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos será acrescentada. Você está buscando o reino de Deus em primeiro lugar? Essa pergunta também é para a minha vida nessa manhã. Estamos buscando o reino de Deus em primeiro lugar? Assim é a palavra do Senhor que deixa para nós, como os filhos obedientes, filhos de Deus, como os criaturas de Deus, né? Precisamos ter a obediência em Deus. E a palavra do Senhor vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos será acrescentada. Deus é nosso Pai, Deus é nosso Criador, Deus é nosso provedor e Ele sabe do que precisamos, mas precisamos estar em obediência. Precisamos fazer a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que nós buscamos o reino dele em primeiro lugar. Então, em todas as coisas, coloque Deus em primeiro lugar, porque Deus é o que sabe o que é melhor para a gente. Amém? Acorde da melhor forma, acorde orando, entregando teu dia a Deus, entregando teus problemas, que Deus é nosso provedor, Deus é quem resolve tudo para nossas vidas. Acorde agradecendo, sendo grato. Não acorde reclamando, murmurando. Problemas todos nós temos, mas Deus é a solução para isso. Mas antes de apresentar a Deus os nossos problemas, que a gente possamos ter um coração grato para Deus, reconhecer a grandeza de Deus em nossas vidas, o que Deus faz por nós, o dom da vida, o alimento de cada dia, uma roupa para vestir, um lar para morar, tudo é provisão de Deus. Então, vamos ter um coração grato, reconhecer. Amém? A palavra do Senhor vai dizer, né? Quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. Não pense que reclamando e murmurando você vai ter vitória. Pelo contrário, o Senhor vai ter tristeza, desânimo, né? Angústia. Aprenda a ter um coração grato. Amém? Então, nessa manhã, você aí já abriu sua Bíblia? Em Mateus 15, vai ter uma parábola que vai falar assim sobre, né? A multiplicações dos pães. Logo no início vai falar assim, já está no versículo 29 de Mateus, eu vou ler essa passagem, uma parábola que diz assim, né? Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galiléia. Depois subiu a um monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os aleijados, os cegos, os mancos, os mudos e muitos outros. E os colocaram aos seus pés e ele os curou. Então é aos pés do Senhor Jesus que a gente coloca os nossos problemas, nossas aflições, e Deus é fiel para prover em nossas vidas e fazer a obra. Amém? Para isso a gente tem que colocar aos pés do Senhor. Deus está vendo nossas dificuldades, nossos problemas, mas a gente está indo a Ele, a gente está orando, a gente está clamando ao Senhor, e também a gente não pode desistir. Seja qual for o problema que tem em nossas vidas, a gente tem que clamar ao Senhor, buscar, interceder até que algo aconteça, até que algo mude. Muitas das vezes as coisas não acontecem em nossas vidas porque a gente desiste.
e não podemos desistir de ter vitórias em nossa vida. Seja um emprego, seja uma cura numa enfermidade, seja uma provisão qual for, Deus é fiel para cumprir. Se na tua vida tem algo impossível, eu quero te dizer que Deus é o Deus das causas impossíveis. Amém? Ele é o único que pode fazer acontecer em nossa vida. Mas para isso a gente tem que colocar nas mãos dele. Temos que clamar, temos que orar, buscar. E assim Deus vai fazer a obra no tempo dele, pois o tempo de Deus é bom, perfeito e agradável. Só precisamos confiar no Senhor. Amém? Em seguida vai dizer aqui, né? O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os mancos curados, os aleijados andando e os cegos vendo, e louvaram o Deus de Israel. Como Deus é lindo, né? Como Deus é fiel, Deus é poderoso. Jesus chamou aos seus discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os seus discípulos responderam: Onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães você tem? Perguntou Jesus. Então, né, tinha uma multidão, né, que estava com fome. E ali naquela multidão, Deus perguntou: Quantos pães você tem? Jesus perguntou, né? E um respondeu: 7 responderam eles. E alguns peixinhos. Então, tinham 7 pães e alguns peixinhos, mas era uma multidão para ser alimentada. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Então Deus organizou, não é verdade? Ordenou que todos se assentassem, uma multidão com fome, aflito, apavorada, aquela agonia, né? Quando a gente está com fome, a gente sabe como é, né? Mas Deus ordenou à multidão que se sentasse no chão. Então Deus organizou a multidão, todos sentados, porque Deus é um Deus de ordem, de organização. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, veja, Deus deu graças, Deus agradeceu pelo pouco que tinha, né? Deus deu graças. Aí em seguida partiu e os entregou aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Então foi uma multidão. Mas o que Deus fez, né? Deus ordenou que se sentasse, Deus organizou a multidão, fez a multidão se sentar, em seguida Deus deu graças pelo que tinha. Então é como eu falo, né? Sempre aqui no canal, eu sempre falo, em tudo dê graças, seja grato, agradeça pelo que você tem, né? Seja um filho grato, obediente a Deus, porque é na gratidão que a gente agradece, que coisas boas acontecem. É agradecendo o que a gente tem, que Deus vai multiplicar. Porque não pense que é reclamando, pelo contrário, né? Aqui está a palavra do Senhor que vai nos abrir nossos olhos. Amém? Então, os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magdá. Amém? Essa é a palavra do Senhor para mim e sua vida nessa manhã. Você recebe essa palavra. Que Deus abençoe a sua vida, né? Nessa parábola que fala da multiplicação dos pães, né? Como eu acabei de falar. Mas Deus pediu que se organizasse, né? Deus não faz nada na bagunça, na desordem. Deus é um Deus de ordem, de organização. Então, imagina aquela multidão com fome. Como não estavam apavoradas aquelas pessoas. Mas Deus disse, se sente. Deus deu ordem para que se sentasse, né? Em seguida, Deus deu graças. Então, Deus deu graça, levantou o que tinha, deu graças, na verdade, agradeceu e foi assim que multiplicou. Então, é agradecendo pelo que a gente tem. Às vezes é tão pouco que a gente tem, mas seja grato, tenha um coração grato para Deus. Agradeça o que você tem, que tenha certeza que Deus vai multiplicar, porque é sendo grato que Deus multiplica, né? Eu tiro um exemplo para a nossa vida. Se a gente tem um filho, uma criança, se a gente der algo a ele e ele reclamar, eu não gostei, eu não quero isso, a gente vai gostar dessa atitude?
Não. Se a gente deu algo, a gente vai querer que ele seja grato, que ele agradeça. Não só criança, mas às vezes um adulto. Às vezes a gente faz algo por alguém e a gente espera que a pessoa reconheça e agradeça. Mas muitas das vezes tem pessoas que são tão ingratas que não agradecem. A gente fica feliz com isso? Não. A gente vai dizer, fulano nem agradeceu, fulano nem reconheceu o que eu fiz. Mas assim também é com Deus. Somos filhos de Deus e precisamos ser filhos gratos a Deus pelo que a gente tem. Amém? É agradecendo o que a gente tem que Deus vai abençoar e a gente vai ter muito mais, em nome de Jesus. Amém? Se você ficou até aqui nesse vídeo, já se inscreveu? Se inscreve nesse canal, deixa teu like, ativa o sininho das notificações, pois todas as manhãs, né? Eu trago aqui uma palavra do Senhor para edificar a minha vida e a tua vida, pois somos filhos de Deus e precisamos estar aos pés do Senhor todos os dias, orando, lendo a palavra do Senhor, buscando Deus, sendo um íntimo de Deus, conhecendo a palavra do Senhor, e para isso a gente tem que estar lendo a Bíblia diariamente, constantemente, né? Assim como todos os dias a gente se alimenta, nossa comida, né? Alimenta o nosso corpo. Tomamos café da manhã, almoçamos, jantamos, lanchamos. Isso é alimentar o nosso corpo, para que a gente fique forte. E para alimentar o nosso espírito é a oração, a leitura bíblica. Precisamos estar todos os dias alimentando também o nosso espírito com oração, com palavras da Bíblia, lendo a palavra da Bíblia. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida, né? Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.